Glória a Deus. Deus é amor. E quem conhece a Deus, ama. Amém? Glória a Deus. Esse ano nós estamos no ano Corações Abertos e tem Céus Abertos. No ano passado, quando nós estivemos na reunião ali com os pastores, com os líderes, né? Nós fomos ministrados lá pelo pastor Luiz Magalhães. E foi um dia profético para nós, um dia de cura, um dia de avanço para nós todos ali nesse encontro de liderança. E ali o Espírito Santo começou a gerar esse entendimento que aonde tem corações abertos, tem céus abertos. E quando o seu coração está aberto ao falar de Deus, quero lhe incentivar a você crer que os céus estão abertos sobre a sua vida. E quando os céus estão abertos sobre a sua vida, você tem o conselho de Deus na sua vida. E você anda e vive pelo conselho de Deus. E eu tenho me proposto nesse mês de outubro a trabalhar com você o entendimento aconselhados por Deus. E esse ano nós já vivemos muitas coisas, né? E nós temos aí 70 dias para fechar esse ano. São o quê? 10 semanas que estão diante de nós. E como é que nós vamos terminar o ano? Terminou o ano. Ou terminar o ano assim, naquilo que Deus tem preparado para nós. E eu quero te incentivar a não considerar esse ano, foi um ano difícil. Que você não fale que nem o mundo está falando. Que você fale com a visão do reino de Deus. Você e eu, nós somos desafiados a viver no entendimento, na visão das coisas do reino de Deus, né? Quando nós lemos o versículo desse ano para nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e a palavra ali é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E ele continua dizendo assim, pensai nas coisas lá do alto. Veja a vida do ponto de vista de Deus, não veja a vida do ponto de vista da mídia, do que as pessoas ao seu redor dizem, do que a sabedoria do WhatsApp está se passando. Veja a vida pela visão de Deus sobre a sua vida. E eu tenho insistido e hoje quero insistir com você, a você romper para a visão espiritual das coisas. Você foi chamado e nasceu de novo para ver o reino de Deus, para se mover com a visão espiritual aberta daquilo que acontece nesse dia. Abacuque, que nós vamos ler hoje, ele vivia uma época de muita crise. Ele começou a perguntar para Deus, ei Deus, mas por que isso, por que aquilo, por que está tão difícil? E Deus disse, se eu contasse para você o que eu estou fazendo nesses dias, você não ia acreditar, porque eu estou trabalhando algo extraordinário. E o povo de Deus, ele percebe o sobrenatural de Deus. No meio das crises, no meio do tempo mais difícil, ele está gerando um povo forte, ele está gerando um povo que anda debaixo do conselho, da visão dele, que fala as coisas do reino, que fala como os céus falam e manifestam sobre a face da terra o reino de Deus. E esse é você, meu amado, minha amada. Amém, queridos? Eu não mencionei no primeiro culto, nós entramos agora no bimestre da colheita. E nós fechamos a semeadura lá em agosto, setembro, e agora outubro, novembro nós queremos enfatizar a colheita. O que é a colheita? A colheita é celebrar as vitórias de Deus na sua vida. Mas esse ano não tive muita vitória, pelo menos você está vivo, né? Então você teve uma vitória, passou bem, superou bem. E se você começar a observar as vitórias que Deus foi lhe dando, glória a Deus por cada uma dessas vitórias. Tivemos algumas famílias que tiveram que lutar, confrontar diretamente com esse vírus que está andando por aí, mas disseram de voz alta, vai morrer aqui, glória a Deus. E as famílias, elas foram curadas, elas superaram essas fases e mantiveram a palavra de fé na sua boca. Então, esse bimestre é um bimestre de celebrar as vitórias, de falar das coisas que Deus tem dado. O que você celebra é seu, o que você não celebra você perde, você cai na ingratidão, você cai olhando para as coisas que não tem. Veja o que Deus tem preparado e separado para a sua vida. Amém, queridos? Então abra bem o seu entendimento, veja
nesse bimestre, a colheita, o favor de Deus na sua vida, na vida dos seus filhos, e como vocês venceram aquilo que derrubou os outros, você se levantou com forte e inabalável. Há 2 semanas eu ministrei iniciei um pouquinho o processo do Aconselhados por Deus, e compartilhei com você o Salmo 32, versículos 8 e 9. Um salmo que foi para Silvia e para mim, profético, que marcou a nossa vida conjugal e tem marcado o nosso caminhar com Deus. O Salmo 32, o que diz ali? 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E o 9, não seja como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Nós não queremos ser que nem mula e que nem cavalo, que precisa de um cabresto para que a gente consiga fazer a vontade de Deus, não é verdade? Nós queremos ser como o versículo 8 diz. Por gentileza, coloque lá o versículo 8 para mim de volta. Eu quero profetizar. Eu não sei o seu nome. Será que me daria a liberdade de se colocar de pé e me dizer o seu nome? Ele ali, o menino. Isaac, filho da alegria. Eu profetizo sobre a sua vida, como sobre todos os jovens, nossos filhos e filhas, que eles serão instruídos pelo Senhor. Você vai ser ensinado em cada detalhe das suas decisões em Deus, de como fazer, o que fazer. Sobre as vistas, os olhos de Deus, Ele vai te conduzir e te ensinar o caminho que Ele tem preparado para você. Você recebe aí? Amém? Você recebe, igreja? Amém? Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas pelos nossos filhos, filhas e os nossos jovens. Homens e mulheres que são instruídos no caminho, são ensinados pelo Senhor. E pelas vistas de Deus, eles vão recebendo conselhos em suas vidas. Então, queridos, nós estamos em Deus. Você está em Deus. Você nasceu do Espírito. Você nasceu para dentro do reino de Deus. Você não é simplesmente mais uma pessoa. Você é um príncipe na casa de Deus. Você representa o reino de Deus. Onde você anda, você manifesta o reino de Deus. E os nossos corações, eles estão abertos, e os céus sobre nós estão abertos. Temos experiências profundas com o Espírito Santo. Somos aconselhados pelo nosso Pai, por meio do Espírito Santo. E vamos crescer e mergulhar nessa experiência em Deus. Amém, igreja? Você recebe isso? Diga assim comigo: eu sou aconselhado pelo meu Pai. Veja isso na sua vida, abra os seus olhos espirituais, veja o Espírito Santo no seu interior falando com você, veja os anjos vindo trazer mensagens da parte do Pai na sua vida. Feche os seus olhos naturais e abra os seus olhos espirituais e veja o Espírito Santo lhe conduzindo a uma experiência profunda com seu Pai Celeste. Veja isso. Não fique esperando isso acontecer. Veja isso no seu espírito, porque é no espírito que se vê primeiro, e aí você experimenta isso. Quando você olha para Jesus e Ele tem a experiência do batismo nas águas, e o Espírito Santo vem sobre Ele, o que ele viu o céu se abrir, e depois Ele ouviu. Ele viu o céu se abrir sobre a vida dele. Veja esses céus abertos em Cristo Jesus sobre a sua vida. Abra os seus olhos, perceba no seu espírito. Você vai ser, nesses próximos meses, você vai romper para uma visão espiritual, ver o mundo espiritual ao seu redor, ver as coisas conforme Deus vê. Deixe o seu olhar natural para as coisas, olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, e fale isso, proclame isso, porque Deus lhe mostra, e aí você ouve, e aí você proclama isso aonde você está. Veja você ouvindo a voz do seu Pai Celeste, veja você, a si mesmo sendo instruído por Ele. E hoje, nesse processo de ser aconselhado por Deus, eu queria repetir uma mensagem que eu trouxe lá em janeiro do ano passado. Eu normalmente não repito uma mensagem, mas essa mensagem
Eu já repeti ela algumas vezes e vou repetir tantas vezes, até eu ver esse povo querido, lindo, belo e formoso, praticando essa palavra, vivendo essa palavra, sendo aconselhado por Deus, escrevendo livros e mais livros do que Deus vai falando com a sua vida, das revelações que Ele vai trazendo ao seu coração. As Escrituras, elas quando falam sobre o nosso relacionamento com Deus, dão a ênfase no relacionamento. Se tem uma palavra que pode resumir a Bíblia, é relacionamento, é comunhão. E nós fomos chamados para esse relacionamento. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para dentro da comunhão dEle. Nós somos um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito se une a Ele, é um com Ele. Você tem essa experiência, você não fica mais assistindo de fora. Você está dentro, você está envolvido com a presença dEle. Você tem sobre a sua vida a visão espiritual e vê isso acontecendo na sua vida, no seu caminhar, assim como foi com Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito para que você viva essa unidade junto com Ele. É a oração de Jesus por você, é a declaração da palavra de Deus que nós encontramos lá em Coríntios. E então, as pessoas da Bíblia, elas viveram esse relacionamento. Elas foram inspiradas por Deus e por isso que elas escreveram o que elas ouviram da parte de Deus. Elas escreveram para Deus os seus sentimentos e Deus foi falando com elas. Elas foram anotando esse relacionamento que elas estiveram. E o cristianismo não tem a ver para nós com uma questão de pura e simples obediência a regras. Você não foi chamado para obedecer um monte de regras, você foi chamado para viver um relacionamento, e um relacionamento, ele tem o vai e vem, ele tem esse ouvir e falar, ouvir e interagir com Deus. Você foi chamado pelo seu Pai Celeste para que você usufrua essa percepção da presença dEle e ser aconselhado por Ele. A casa de Deus é uma casa de oração. A oração não é ficar falando a Deus. A oração é muito mais do que falar a Deus. Nós falamos pouco para Deus e Deus fala muito para nós. Essa é a medida. Quando a palavra de Deus, ela orienta várias vezes, o Senhor Jesus, por exemplo, em Mateus 6, ele diz, quando você vai falar com Deus, não tenha muitas palavras, seja poucas as suas palavras, para que você tenha tempo para ouvir. Não fique falando para Deus, achando que pelo muito falar, você vai convencer a Deus de alguma coisa. O seu falar seja pouco, de rendição, de entrega, para que Ele possa falar, para que Ele possa ministrar ao seu coração. A promessa de Deus, veja essa promessa tremenda de João 10, 27. João 10, 27, quando o Senhor Jesus fala sobre o bom pastor, ele, entre outras características desse bom pastor, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu já vi esse texto muitas vezes sendo usado assim, questionando: você é ovelha de Jesus? Você não está ouvindo Ele? Então você não é ovelha. Está quebrado esse tipo de sentimento, esse tipo de maneira de pensar e de falar. Não é assim que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala diferente. Ele diz aqui o como está dizendo ali: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha dele? Então você ouve a voz dele. Há uma mentira que fica te colocando sempre de escanteio. Parece que esse ouvir a Deus é uma coisa para poucos. E não é assim. Você é ovelha, você ouve a voz dele. Eu estou aqui só para ajudar a tirar alguns entulhos, para que você perceba, é Deus falando na sua vida, é Deus falando. E você entrar num fluxo do falar de Deus na sua vida. Hoje eu quero te convidar a você quebrar esse tipo de entendimento, esse tipo de sentimento que o inimigo vem colocando às vezes na vida das pessoas, dizendo que você não consegue, que isso é para poucos, que Deus não fala com você, você tem que ser muito melhor para que Deus consiga falar com você. Não é assim.
Jesus, o sacrifício perfeito, Ele abriu a porta, você está nele, Ele está em você, tudo que Ele é, você é nele, e tudo que Ele tem, você tem nele, tudo que Ele pode, você pode nele, e você tem essa liberdade de ouvir a voz dEle. Você pode dar um sorriso aí atrás da sua máscara, sorrir com seus olhos, e dizer: obrigado, Pai, que eu ouço a sua voz. Em nome de Jesus, eu quebro esse ensinamento, essa doutrina de demônios, que fica dizendo que você não consegue, que você é inapto, em nome de Jesus. E eu declaro a vitória no sangue do Cordeiro sobre a sua vida, de ouvidos, de corações abertos, de uma comunhão íntima com seu Pai, de uma liberdade profunda nele, de ouvir a voz dele, de estar envolvido com ele, de se alegrar nele pelo falar dele. Você é a ovelha dele, e a ovelha ouve a voz, ele te conhece e você segue ele porque você ouve a voz. Amém, queridos? Dá um amém bem forte aí. Amém, glória a Deus. Abacuque, ele era um profeta de Deus, e ele queria ouvir a voz de Deus. E ele se pôs à busca. E quando estava voltando a meditar sobre isso aqui, essa é uma marca interessante. Quem busca, encontra. E quando você busca, você sempre vai ouvir a voz de Deus. Deus não vai te deixar lá se debatendo. Ele vai falar com você. Deus responde à busca. Deus responde a um coração contrito. Deus responde a um coração desejoso pelo falar dele. Então abra o seu coração na sua vida e seja como Abacuque, busque. Você é filho, você é ovelha do Senhor Jesus. Você ouve a sua voz e Ele lhe conhece. E você segue a voz dele. Vamos ler esse texto lá de Abacuque, no capítulo 2. Os primeiros 2 versículos, Abacuque 2. Ele diz lá assim: eu vou me pôr, eu vou me colocar na minha torre de vigia. Vou colocar-me sobre a fortaleza. E eu vou vigiarei, para ver o que Deus vai me dizer. E que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Aí você tem 4 princípios. Abacuque, um princípio talvez que antecede ao processo, ele expressa um desejo de ouvir a voz de Deus, de perceber o agir de Deus, e ele dá 4 passos nessa busca. A primeira busca dele é do aquietar-se. Ele vai para uma torre de vigia, ele vai para uma fortaleza, ele vai para o seu quarto de escuta, ele separa tempo, porque ele quer ouvir a Deus. A busca dele faz ele separar tempo, faz ele se voltar a Deus e ter essa postura para ser um ouvinte. Muitos não ouvem o falar de Deus, Deus está falando, porque não tem a postura do ouvinte. Nós, ultimamente, estamos mais acostumados a ficar falando, do que ouvir. Em rodas de conversa, muitas vezes, todo mundo fica falando ao mesmo tempo. E um fala mais alto e outro espera só o outro respirar para poder entrar com a palavra e falar. Nós temos uma dificuldade tremenda de nos aquietar e ouvir. A primeira postura é parar para ouvir. Eu vou me aquietar e vou ouvir. Você pode dizer isso assim? Eu vou me aquietar e vou ouvir. Eu vou entrar no meu quarto de escuta. Diga lá. Eu vou ouvir o meu Pai Celeste, que está lá no secreto. O ouvir, ele exige um pouquinho assim, que eu saia daquela postura de comodismo, onde que me está cômodo, e me colocar, por exemplo, num encontro de liderança, porque ali Deus vai falar conosco. A sair de um ponto de comodismo
e dizer, eu vou para essa escola do protocolo de príncipes, eu não sei como é que eu vou com o carro, como é que vai ser, mas eu vou achar um jeito, vou achar uma carona, eu vou ir lá, porque Deus vai falar lá. E toda vez que você se dispõe a sair de casa e a vir aqui, você está vindo com a postura de ouvir a Deus falar com você. Toda vez que você liga aí o seu aplicativo, você liga para ouvir o que Deus está falando. E nesse ouvir eu preciso de uma quietude. Quando a gente está em casa assim na frente da televisão, muitas coisas acontecem ao redor, né? É difícil parar para ouvir. Por isso que a gente sempre diz, na presencial é sempre melhor, porque a gente está focado, a gente está ouvindo, percebendo o que está sendo dito. A segunda coisa que ele diz, é interessante, isso aqui é uma quebra de paradigma, de uma maneira de pensar. Aqui nós precisamos até, o que a palavra de Deus diz, de um arrependimento, uma metanoia, a ampliar a nossa maneira de ver e de pensar e entender como isso acontece. Ele diz assim, vigiarei para ver o que Deus me dirá. E aqui o interessante é que quando você pratica isso, você se aquieta e você começa a abrir os seus olhos, a sua percepção, o seu discernimento para ver Deus ao seu redor. Eu acho isso muito legal. Se perceber os anjos ali ao seu redor, perceber o Espírito Santo se movendo na sua vida, você parar para discernir esse mover que há em Deus ao seu redor. Abra os seus olhos e veja aquilo que você está buscando. Nós vimos na 2 semanas o exemplo do moço, do Eliseu, né? Esse moço estava olhando para aquela situação e disse, agora foi, morremos. E Eliseu, ele fez uma oração, Senhor, abra os olhos dele. E a abertura da visão espiritual é tudo que a gente precisa para discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é possível isso. Você pode abrir os seus olhos espirituais. Eliseu orou pelo moço, Senhor, abra os olhos dele. Paulo orou pela igreja, lá em Efésios 1, Senhor, abra os olhos espirituais, os olhos do coração. Você pode orar, Senhor, abra os meus olhos espirituais. E você vai começar a ver o mundo espiritual ao seu redor, a perceber a presença dele. É certo que a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que desconstruir, porque nessa área, mas hoje, simplesmente eu profetizo assim sobre a sua vida. Os seus olhos espirituais, eles irão se abrir. Você terá olhos abertos para o mundo espiritual. Quando Jesus fala com Nicodemos, o que ele diz? Você precisa nascer de novo para você ver o reino. E você nasceu de novo para você ver o reino de Deus ao seu redor. Ver esse reino agindo ao seu redor. Essa visão é sua, é presente seu. É questão só de abrir os olhos do coração. A perceber o mundo espiritual ao seu redor. A terceira coisa que ele coloca aqui, o Senhor Jesus, ele diz assim, o Senhor me respondeu. E aqui é um outro ponto que precisa de uma quebra de paradigma, um arrependimento, uma mudança de pensamento, um ampliar da maneira de ver as coisas. O nosso Pai Celeste, ele sempre fala primeiro por uma visão. E depois ele se dá no ouvir. E esse ouvir nosso, nós ficamos achando que nós queremos ouvir audivelmente a voz de Deus. Não é assim que o mundo espiritual funciona. O mundo espiritual funciona, o Espírito Santo, ele fala da onde? Ele fala no nosso interior. Se ele fala de voz audível, é porque alguma coisa muito grave está acontecendo, a pessoa não está ouvindo, e ele precisa primeiro dizer, acorda! Para aquilo que eu já estou falando dentro de você, pare de ficar querendo buscar, ouvir audivelmente a Deus, busque ouvir os pensamentos de Deus dentro de você, os pensamentos espontâneos, como nós aprendemos
quando nós falamos sobre batismo no Espírito Santo, o nosso espírito ele tem a função da intuição, do intuitivo. Os pensamentos intuitivos é a maneira normal que Deus fala conosco. Eles pensamentos que aparecem do nada. Assim também as trevas funcionam. Quando eles lançam os dardos inflamados do inimigo, que fala lá em Efésios 6, são pensamentos, são sentimentos que são lançados, e normalmente na primeira pessoa, para confundir a pessoa, achar que é ela que está pensando isso, ela que está pensando isso. Então preste atenção. E o quarto que ele coloca aqui é o escrever. Anote, ele diz, a Deus fala especificamente, né? Escreve a visão, escreve, fala o que você está vendo. É necessário escrever a sua visão. Aqui o Senhor Jesus ele fala lá, quando o Espírito Santo ele está na sua vida, e o Espírito Santo aí como Filho de Deus, ele está na sua vida, ele habita, ele não vai e vem, ele habita na sua vida. A palavra de Deus fala do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios de água viva são palavras que Deus vai dando dentro de você. Se você não escrever, você perde. É como que uma água que passou. Mas quando você escreve, você percebe o falar de Deus e você consegue interagir com alguém sobre isso. Eu gosto da palavra profetizar no Antigo Testamento, que um dos significados dela é borbulhar. É o borbulhar de Deus, é a inspiração que borbulha dentro de vocês. São sentimentos e pensamentos que vêm do trono de Deus e ficam ali dentro de você, borbulhando. E quando você escreve, você materializa aquelas palavras e você consegue escrevê-las ali no seu diário. Então, voltando um pouquinho nos quatro, vamos ver quanto tempo eu tenho. Vou entrar um pouquinho em cada um, no detalhe um pouquinho, com cada uma ali. O aquietar-se eu tenho observado quando nós fizemos lá o clube do livro, foi o momento mais difícil para as pessoas ouvirem a Deus, porque não se aquietavam no seu interior. Tinha tanta coisa borbulhando dentro de si, tantos pensamentos, circunstâncias que vão ali e atrapalham. E o aquietar-se, ele precisa ser mais do que nunca algo intencional. O que eu quero fazer? Eu vou me aquietar agora. Eu vou ouvir agora a voz de Deus. O aquietar-se não acontece do nada assim, vou ficar sentado quietinho aqui, e aí agora eu vou ficar aquietado. Não. O aquietar-se é uma postura ativa. É de entrar no descanso de Deus. E os da fé, como dizem em Hebreus 4, eles entram nesse descanso. É o entrar na presença de Deus. E existe aí um falso pensamento que quanto mais acelerado a gente é, mais a gente conquista. Quanto mais ligeira a pessoa é, mais ela vai conquistar. E ela fica correndo e não conquista o que podia conquistar se ela fosse quieta, se ela agisse a partir do descanso. Eu gosto de um texto lá de Isaías, que diz assim, que Deus fala lá, na tranquilidade e no sossego está a vossa força. Ele diz assim, mas vocês não querem? Vocês não separam tempo para se aquietar? Vocês ficam aí correndo para lá e para cá? E Deus ele te chama para quietude. O Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que eu vou saber que Deus é Deus sobre uma situação? Quando eu me aquieto. Aqui diz assim, Isaías 30, 15, você que está anotando, em vos convertedes e em sossegardes está a vossa salvação. Quer dizer, ali está a solução. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas é muito triste quando ele diz, mas vocês não queriam, vocês não querem. Vocês ficam correndo achando que no muito barulho eu estou agindo. E é na quietude que Deus fala conosco. É impressionante quando a gente fala de entrar no seu quarto e fechar a porta, as pessoas já entram com, Deus fala comigo em todo lugar. Tá bom, mas você não vai ouvir o Pai falar com você, que o Pai fala no secreto. O Pai não fala em todo lugar. O Pai fala no secreto, no lugar de quietude. O interessante quando se olha para homens, eu poderia citar aí Moisés.
Ele estava sozinho no deserto, na sua quietude. E aí ele vê a sarça ardente. Aí ele fala consigo, eu vou ver lá o que é isso. E aí ele ouve a voz de Deus. Ele se aquieta, está num lugar sozinho, chutando as pedras, sei lá o quê, pensando, puxa, o que foi aquilo lá no Egito? E aí ele vê, ele tem uma visão, e aí Deus fala com ele. Esse é um padrão que Deus usa para falar com pessoas. Aí se você pega Davi, ele ordenou a sua alma e diz assim, alma, psst, quieto, aquieta-te alma. Menos, porque você vai ver a salvação de Deus. Quando você vê Daniel, ele estava sozinho no seu quarto de oração, e ele orava olhando para Jerusalém 3 vezes ao dia, e ali era o momento de quietude dele. Você vê Jesus, ele toma tempo regularmente longe da multidão, ele vai para o deserto, um lugar onde é que ninguém podia incomodar ele, para ficar sozinho, para ouvir o seu Pai Celeste. Às vezes levantava de madrugada, às vezes estava dormindo dentro do barco, no meio daquele agito todo. Jesus, ele tomava tempo regularmente. Pedro, ele foi orar no terraço, e ele estava meio com fome, né? Ele estava lá no terraço, vendo aquele mar Mediterrâneo bonito, e de repente ele entra num êxtase. Primeira coisa que acontece com ele, na quietude, ele vê. Ele tem a visão. Depois que ele tem a visão, ele ouve o falar de Deus na vida dele. Padrão. O reino de Deus, ele trabalha com padrões. Quando você entende os códigos dele, você vai caminhando dentro desses códigos e vai vendo o que Deus tem para você. Então, ser intencional no entrar no descanso. Eu citei já Hebreus 4, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Jesus diz, quando você orar, entre no seu quarto, para que você possa ouvir o falar de Deus. Como é que eu me aquieto? É muito simples, só que é um exercício. Um exercício no começo pode ser difícil. Vocês pegar lá, hoje lá uma barra de 10 quilos, vai ser difícil você pegar, mas pega uma de 2 quilos, uma de 5 quilos e começa a se exercitar. Com o tempo você vai ficando melhor. Mesma coisa que dirigir um carro. No começo é meio truncado. O aquietar-se é assim. Como é que eu começo a me aquietar? Entregando para Deus. Romanos 12, 1, por exemplo, se ofereça a Deus em sacrifício, entregue as coisas. Não fique falando para Deus fazer. Entregue. Abacuque, quando ele pegou e entregou as dúvidas dele, eu disse, eu vou lá ver o que Deus tem para mim. A primeira atitude foi entregar a inquietude, o que estava remoendo dentro dele, ele foi entregando. E quando você faz isso por escrito, você acelera essa quietude no seu coração. Você entra mais consciente. Então, o entregar, dizer obrigado que o Senhor está comigo, entregar os desafios, a respiração, ela é ligada intimamente com o Espírito Santo. Quando você começa a respirar conscientemente, você experimenta uma quietude e uma respiração mais longa, né? Nós aprendemos aqui o nome de Deus, que diz assim, Shua. Faça isso umas 10 vezes profundamente. Você vai ver a quietude que entra. O respirar consciente está ligado ao sopro de Deus na nossa vida. E é a maneira de nos acalmar. Hoje, nós até no respirar, nós nos perdemos. Nós ficamos respirando bem curtinho. E isso gera mais ansiedade ainda. Nós precisamos respirar, volta e meia, no dia a dia. Quando a gente percebe que está muito ansioso, a respirar mais fundo. Esse processo é um processo que te ajuda a se aquietar. E uma terceira coisa que é gostosa de fazer é colocar um louvor que te aquiete. Saul, quando estava conturbado, eles chamaram lá Davi, trim, lá Saul acalmava.
O nosso espírito, a música ela é muito espiritual. E quando se põe uma música adequada, ela leva teu espírito a um lugar de descanso, a um lugar de tranquilidade. A música ela é muito importante no processo. Assim, eu faço meu devocional sempre com música. Sempre que possível ponho música para conseguir me aquietar. E se você está passando por um tempo muito difícil, nesse processo de aquietar, põe uma luz assim mais tenra, uma meia luz, deita no sofá e põe uma música bem daquelas que você gosta, assim, deita lá no sofá. E antigamente a gente chamava assim, fica lá se ensopando de Deus. Fique lá permitindo o Espírito Santo te ensopar, te envolver, se mover na sua vida, te curar. Por intermédio, aí você vai agradecendo, respirando profundamente, você vai entregando. É um processo isso, é um treinamento isso. E como nós vivemos num ambiente muito agitado, se nós não fizermos isso conscientemente, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus como Ele gostaria de falar. Às vezes Ele tem que mandar alguém falar conosco porque a gente não parou para ouvir. E você já deve ter percebido, quando alguém te entrega uma palavra, você já sabe que Deus está falando. Você já percebia esse testemunho dentro de você. A outra pessoa simplesmente vem confirmar algo que já está profundo lá dentro de você. E às vezes você não está prestando atenção. Então essa é a primeira atitude para ouvir a voz de Deus. A segunda atitude é vigiar para ver. E o nosso Pai Celeste, Ele fala sempre por meio de imagens. O ver antes de ouvir. Isso aqui, para mim, é o maior desafio, isso aqui. Abrir os olhos espirituais. Eu estou treinando devagarzinho, me bato um pouquinho, daí eu esqueço, daí eu volto de novo a esse processo. E as Escrituras, por exemplo, quando você vai ver com Abraão, Deus tira Abraão da tenda, né? Tira ele daquele lugar que ele estava lá choramingando porque ele não tinha filho. E Deus disse, não, eu estou contigo. E ele ficou choramingando lá, disse, mas o que adianta o senhor estar comigo se eu não tenho filho? E aí ele percebeu, ele veio para fora. Daí Deus mostrou para ele as estrelas. E aí Deus fala com ele e dá uma palavra para ele. Ele abriu os olhos dele. E você vai perceber que todo o processo de criação que você tem na sua vida, quando você vai fazer comida, quando você vai fazer um projeto, você olha para o seu dia, você sempre vê ele. E se você praticar isso, você vai ser muito mais feliz. Porque é um instrumento, a imaginação, a visualização é um instrumento de Deus na nossa vida. Uma pena que nós fomos roubados isso, e o inimigo usou isso, deturpou isso de certa forma, tanto que a igreja, quando ela lá nos anos 1500, ela jogou o bebê com a água fora, com uma única palavra, dizendo, você não pode fazer imagens diante de você. Pega lá os 10 mandamentos. Então você está proibido de visualizar, proibido de fazer imagem nas coisas de Deus. Mas quando você vai fazer um projeto, criar alguma coisa, a primeira coisa que se usa é a imaginação. E isso está sendo restaurado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Essa capacidade de visualizar, como falei lá de Pedro, ou quando você olha para João na ilha de Patmos, ele tem uma visão dessa porta, e depois que ele tem a visão, ele se vê no Espírito, e quando ele se vê no Espírito, daí que ele ouve o falar de Deus, e aí ele começa a escrever o que Deus dá para ele. É interessante observar esses processos, que a gente passa batido, e às vezes a gente usa assim, eu vou ver o que Deus vai falar, e a gente não usa isso literal, vou ver o que Deus vai falar. A gente, quer dizer, eu vou dar uma atenção para ouvir, e Deus está falando primeiro na visão. Abrir os olhos de uma maneira, Deus se comunica com com a visão dos nossos olhos. Tanto que, quando Paulo fala ali em Efésios sobre as coisas de Deus, ele percebe que as pessoas não vão captar aquilo. Ele falou ali pelo menos de 7 características de como nós somos abençoados em Cristo Jesus. E aí ele diz, Deus abre os olhos deles.
para que eles vejam o chamado, para que eles vejam o poder que está nele, para que vejam com os olhos do coração, vejam o mundo espiritual e vivam a partir dessa visão do mundo espiritual. Quando nós temos a nossa educação, ela, como é uma educação ocidental, nós consideramos tudo pela razão. E quando se fala em ter visões espirituais, parece que a gente bate numa parede. Mas uma criança, ela trabalha o mundo visual dela de uma forma extraordinária. E aí ela vai para a escola, aquilo que ela tinha de visualização 90%, vai para 10%. E aí parece que tudo fica abstrato na razão. E Deus tem nos dado esse dom. Quando você tem visualização, a visualização, a imaginação, não descarta de forma alguma a mente. Ela coopera com a razão. Mas o mundo espiritual, ele precisa ser percebido no espírito, percebido na visão espiritual. Senão, você encara a vida cristã de uma maneira só na razão e não tem a sua experiência. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Quando fala em Romanos 12, 1 e 2, ele fala da vontade de Deus, ela é experiencial. A vontade de Deus se experimenta, ela não se entende com a mente para daí depois se diz se eu vou obedecer ou não vou obedecer. A vontade de Deus, ela se experimenta na quietude, ela se experimenta então abrindo a visão espiritual para aquilo que Deus quer. A revelação, ela acontece no nosso espírito, e a revelação, ela parte do pressuposto de uma visão, de abrir a sua capacidade visual. O Senhor Jesus, ele fala isso no seu testemunho, lá em João 5, né? Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. O seu tempo de quietude, a sua agenda com Deus, na sua manhã, era para separar tempo para ver a agenda e ver o que Deus ia fazer naquele dia, e para seguir essa agenda. Teve um dia que ele levantou cedinho, ele andou 30 quilômetros naquela manhã, e ele chegou numa cidade Naum, e quando ele chega na cidade, está saindo um féretro com uma viúva que vai enterrar um único filho. E ele chega e para, ele toca o esquife, ele não poderia porque seria imundo. E ele vai naquele dia ressuscitar aquele menino e devolver ele para a mãe. Como é que ele teve essa agenda, essa intuição? Foi pelo tempo dele, em Deus, Deus dando a ele a visão, e ele saindo naquele dia para servir aquela família que estava enlutada. Então o Senhor Jesus, ele vivia sintonizado com seu Pai Celeste por meio da visão espiritual. E antes de fazer qualquer coisa, ele tinha a visão da ação do Pai Celeste. A nossa visão precisa então ter um foco, e esse foco é o Senhor Jesus. O interessante isso, não tenho tempo aqui, porque nós muitas vezes não conseguimos ver porque temos ídolos no coração. E esses ídolos, ídolos no sentido assim, eu tenho um desejo forte de uma coisa que eu quero para mim. Que eu quero, que eu desejo. Isso precisa ser entregue, isso só gera inquietude. E aí eu não consigo ver as coisas de Deus. Isso seria uma aula à parte, né? Um tempo à parte. De tirar os ídolos do coração. Quando eu oro muito, Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E não oro, Senhor, eu entrego isso. O que o Senhor quer? Eu fico batalhando com um ídolo. E às vezes Deus permite algumas coisas acontecer. Porque que se tornou um ídolo na minha vida. E esses ídolos precisam ser entregues. Nosso coração precisa ser limpo. O que importa é a vontade do nosso Pai. E Ele dá visões e imagens para nós. E às vezes até a cura de uma pessoa se torna um ídolo para nós. Porque nós focamos tanto e não ouvimos, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Como o Senhor quer agir aqui? O que está no seu coração para com essa família? A gente já vai para cima. Antes de receber uma palavra de rema,
já sai declarando. E não é assim, a nossa palavra só tem autoridade quando nós temos um rema de Deus e falamos essa palavra rema sobre a face da terra. E essa palavra rema está ligada com uma imagem, com uma visão que Ele dá para nós. Então, a visão ela é intencional. Isso aqui é um outro paradigma que nós muitas vezes temos que isso simplesmente vai acontecer e assim, eu não participo desse processo. Sim, você participa. Se você quer, você vai ver. E se você, é que nem eu falar em línguas, né? As pessoas às vezes ficam assim como eu, ficam muitas vezes como eu, assim, com a boca aberta, lá esperando. Pode falar, Espírito Santo. Aí ele diz, diga, pode falar, Espírito Santo. E ele diz lá, diga, xaracatá. Pode falar, Espírito Santo. Diga lá, eu fico, isso é muito estranho. Fala você, Espírito Santo. E a gente fica esperando Deus agir. E é intencional, é uma parceria. O reino de Deus funciona assim. Quando a terra reage, os céus respondem. Os céus nos abençoam e Ele passa a bola para nós. Ele nos abençoa com a presença do Espírito Santo. E Ele quer que a gente responda. Os céus nos instigam, abra os teus olhos. E aí eu decido abrir os meus olhos, aí vem a visão. É simples assim e tão difícil ao mesmo tempo, né? Seja intencional, a sua imaginação, a sua capacidade de ver com os olhos do coração estão a serviço do Espírito Santo. Diga como Abacuque, eu quero ver. E eu declaro a sua visão espiritual se abrindo, os olhos do seu coração vendo com nitidez. Você lembra aqui na nossa conferência profética, o pastor Getúlio falando sobre as visões espirituais? Primeiro uma nuance, primeiro uma impressão, e depois se vê detalhes. E a gente já quer ver o detalhe, mas não começa no detalhe, começa primeiro se posicionando, abrindo os seus olhos para ver, e normalmente Deus vai dando imagem. Esses dias, há alguns cultos atrás, estava aqui no culto, eu pedi, Senhor, me dá uma visão, e já no mesmo instante, eu até compartilhei isso aqui no púlpito, eu vi como que uma chuva que ela vinha assim, não sei se você já viu esse tipo de regador, ele ficou regando assim, regando. De repente aquilo parou, daí eu fiquei perguntando assim, e aí Deus, por que parou? Não, agora vocês estão dentro de um aquário, todo lugar cheio com a minha presença. E às vezes eu volto lá, Senhor, como é que é essa visão? Ainda está acontecendo? Sim. Hoje eu percebi um pouquinho mais de água vindo sobre nós, do mover dele, e essa presença nos envolvendo. A presença nos envolve como filhos de Deus. E quando tem essa consciência, nós vivemos muito mais tranquilos. Os pensamentos espontâneos, já terminando aqui, Deus ele é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito. Deus é Espírito e importa que aqueles que se comunicam com Ele, se comuniquem com Ele no Espírito. O nosso Espírito, como já falei, ele tem uma das características dele, é a intuição. A outra é a comunhão e a outra é a consciência. Essas três marcas são as marcas que nós temos aprendido. E uma maneira de explicar isso seria usar o termo aí, como eu já tenho usado, os pensamentos espontâneos. Normalmente nós consideramos o falar de alguém quando se ouve uma voz audível, né? E existe isso na Bíblia, mas é mais raro. É mais comum e mais corriqueiro, mais no dia a dia, do Espírito Santo falar no interior da vida da pessoa, a partir do seu espírito. E ele fala conosco de uma forma intuitiva. E a comunicação é de espírito para espírito. E o nosso espírito, uma coisa interessante que estou meditando, ainda não captei bem a imagem, mas o nosso espírito, ele sempre funciona conectado a outro espírito. Então, quando em Romanos 6 tem um mistério ali que fala do corpo da morte,
Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, esse corpo da morte foi tirado. Esse vínculo com o mundo espiritual das trevas, ele foi tirado de nossas vidas. E nós fomos conectados ao Espírito de Deus, nós somos um com Ele. E Ele fala de espírito para espírito. Então, quando eu percebo os pensamentos de Deus, eu percebo esse borbulhar dos pensamentos, esse fluir do meu interior. E como é que eu vou discernir os pensamentos do meu interior? Escrevendo os pensamentos. Aí a gente já entra no quarto. E os 4 andam sempre juntos, mas o 3 e o 4 em especial. Os pensamentos espontâneos, você só vai perceber eles quando você começar a escrever. E aqui muitos bloqueiam. Parece que é como não falar em línguas. A gente ora, abençoa, diz, começa a falar. A pessoa bloqueia. Vamos orar, Deus vai falar. Deus deu essa visão aqui, ó. Começa a escrever. E aí a pessoa bloqueia, não escreve. Trava. Por quê? É o Espírito Santo que está travando ela? Não, é ela mesma. É o orgulho dela que trava. Eu não vou me expor aqui. E só quando você começa a balbuciar, você vai falar em línguas. E só quando você começa a escrever, que você vai começar a escrever o que Deus está falando com os pensamentos que vêm no seu interior. E é impressionante que nós normalmente, quando nós queremos ouvir a Deus, Senhor, me dá o número da Mega Sena. E Deus não vai falar essas coisas. Deus, a primeira palavra dele é uma palavra que vai em relação à sua identidade, a quem você é em Cristo Jesus. Quando você percebe lá o Senhor Jesus, e eu ia me alongar muito ali, mas Jesus fala assim, que vejam com o coração, né, que ouçam, né, e sejam por mim curados. Quando ele fala lá em Mateus 13, você pode ler lá na parábola do semeador. E eu tenho orado com Deus, Senhor, isso aqui é minha herança, eu quero ter olhos abertos, eu quero ter ouvidos abertos, eu quero ter um coração aberto, porque eu quero ser curado. E o que Deus está interessado na nossa vida não é ficando dando coisas para nós. Ele quer nos abençoar com a cura. Quando nós somos curados, as coisas acontecem naturalmente. Então, o foco de Deus, Ele é sábio nisso, Ele sempre vai curar o teu coração, Ele vai limpar o teu coração. Às vezes Ele vai pedir, me dá isso aqui, presta atenção quem você é em Jesus aqui. Ele vai sempre ministrar cura na sua vida. É isso que está no coração de Deus e é isso que Ele vai falar em primeiro lugar. E isso que Ele vai ministrar na nossa vida. Muitas vezes limitamos o agir de Deus e a gente diz assim, eu não sei. Ou a gente diz assim, eu não gosto de escrever. E o que é isso? É um limitador que nós mesmos colocamos para nós. Eu não consigo. Tá bom, então você não consegue. Mas eu quero. Então começa a escrever. Aí você começa a escrever, aí você vai percebendo que quando você começa a escrever, é que os pensamentos vêm. Isso é muito comum para mim. Às vezes vou fazer minha devocional, penso lá nesse versículo, eu aponto a minha caneta, eu preparo lá a página e fico esperando o falar de Deus. E aí começa a falar dele e eu começo a escrever. Aí eu vou escrevendo o falar dele. É um presente dos céus na sua vida, você poder ouvir a voz de Deus. Moisés, ele escreveu os 5 livros, glória a Deus por isso. Davi escreveu a grande parte dos salmos. Paulo escreveu os livros do Novo Testamento. João escreveu o livro de Apocalipse, as suas cartas, o Evangelho, porque eles pararam para ouvir e escrever e perceber como Deus inspirava eles. E a palavra é muito clara que as Escrituras, elas foram inspiradas por Deus. Eles pararam, oraram e começaram a escrever. Eles não estavam pensando em escrever a Bíblia, eles estavam pensando em compartilhar. E aqueles pensamentos espontâneos se tornaram, depois com o tempo, foram validados como palavra de Deus. E não precisa ficar preocupado, você não vai escrever uma outra Bíblia.
Você vai escrever o que Deus fala contigo para a sua vida, para a sua situação, para o seu caminhar. E nesse ponto aqui, é importante, porque eu também já vi nos meus quase 40 anos de ministério aí, desde que eu decidi obedecer a Deus na minha vida, em agosto agora fez 40 anos, eu já vi muita coisa assim estranha acontecendo, que as pessoas dizem, Deus me disse, e aí você olha assim, e aí você não quer contrapor, né? E acho que depois de 40 anos eu já vou poder dizer para alguns assim, isso não é de Deus, isso não foi de Deus que Ele falou. E a palavra de Deus, ela diz assim, no depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabelece. Toda palavra que eu recebo, que é determinante, eu preciso submeter ela às Escrituras, a primeira testemunha. Eu preciso submeter ela a alguém da minha família, meu cônjuge ou meus filhos, submeter essa palavra. Eu preciso submeter essa palavra ao meu apacentador, ao meu pastor, e colocar assim, pastor, eu entendi isso aqui da parte de Deus, confere, é de Deus, não é de Deus? Eu preciso fazer essa auditoria no que Deus fala comigo. E não sair dizendo, aí Deus falou comigo, mas mostra aqui o que Deus falou com você. Eu não escrevi, só sei que Deus falou comigo. Então escreve primeiro, porque daí quando vai escrever, vai conseguir discernir se é de Deus ou não é de Deus. Então não saia por aí dizendo, Deus me disse, Deus falou, sem fazer a comprovação de 2 ou 3 testemunhas, né, na sua vida. Então, concluindo, queridos, ser aconselhado por Deus, eu preciso ter claro essa maneira de Deus falar, o padrão que Deus usa para falar. Ele usa o padrão, primeiro eu preciso me aquietar para isso. Segundo, Ele usa o padrão da imagem. Ele te dá uma imagem normalmente, uma visão, para daí o terceiro começar a falar com você. E aí é necessário você escrever isso que Deus está falando, para que você possa voltar, compartilhar, discernir junto com os teus irmãos, porque o inimigo anda ao nosso redor aí querendo nos confundir, lançar pensamentos, e ele muitas vezes ele usa isso também, a lançar pensamentos espontâneos, parece que é Deus falando, e você vai escrever isso e vai discernir, né? Quando ele falou com o Senhor Jesus ali no deserto, ele falou dessa forma, com pensamentos espontâneos, né? Está escrito na palavra de Deus, mas aí você compara, não, mas a palavra de Deus também diz que eu não devo de ficar colocando Deus à prova, ficar testando Deus, preciso me submeter a Ele. E aí ele foi colocando a testemunha das Escrituras como uma base para ele, sempre na sua caminhada, e na sua vida é assim também. Hoje, o importante é você e eu, nós consolidarmos no nosso coração, que nós temos falado, eu quero ser aconselhado por Deus. Eu quero caminhar nesse padrão que Deus usa para falar comigo. E eu vou me propor, eu vou começar a me exercitar nesse processo. Quem não exercita, eu já percebi isso, pessoas que eu estou falando há 2 anos não fazem isso. Por quê? Às vezes não acreditam, às vezes acho que não é bem assim. Mas acredite no seu pastor aqui. Comece a praticar isso. Dê um voto de confiança para o seu pastor. E comece a praticar isso no seu dia a dia. Mas Deus fala, dê um voto de confiança para o seu pastor. Creia no seu pastor. Eu não estou aqui para te confundir. Eu estou aqui para levar você a ser íntimo de Deus. Então creia no seu pastor. Comece a praticar. Vamos interagir um com o outro. E vamos crescer nisso. No que Deus tem separado e preparado para nós. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Todas as 4 chaves de comunicação, elas precisam ser usadas. E aqui é interessante, hoje se ouve muito isso, né? 100% de garantia. E é 100%, e é mais do que 110% de garantia. Se você praticar isso, você vai perceber o falar de Deus. Eu já estou praticando isso desde que eu aprendi. Eu aprendi isso faz mais ou menos uns 35 anos atrás. E como é que eu comecei? Escrevendo uma palavra, escrevendo uma frase, escrevendo um parágrafo. Comecei pequeno, mas hoje eu consigo fazer um pouquinho mais. A palavra de Deus sobre a sua vida,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero te dar conselho debaixo das minhas vistas, diz o Senhor Deus na sua vida. Proponha-se no seu coração, faça como Abacuque. Eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou me colocar lá na fortaleza, no meu quarto. E eu vou ouvir e vou escrever o que o meu Pai diz para a minha vida. Você tenha experiências extraordinárias ouvindo a voz de Deus. Eu declaro anulado os bloqueios das trevas que lhe impedem de ouvir a voz de Deus. Seja livre para se aquietar, ver, ouvir e escrever o que Deus lhe diz. Sim, Pai, declaro essa palavra sobre a comunhão cristã Shalom e celebro diante do Senhor a palavra que o Senhor diz. E lembro essa palavra diante do Senhor, que o Senhor é aquele que nos instrui, e que o Senhor mesmo é aquele que nos ensina, e será grande a paz dos nossos filhos, será grande a paz nas nossas casas, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, será grande a paz, porque nós somos aconselhados pelo Senhor. Senhor, que está a nossa vida, entrega ao Senhor os nossos piriris que a gente tem na nossa cabeça, Senhor. A nossa incredulidade de resistir a uma instrução tão simples. A nossa dificuldade, Senhor, às vezes até da experiência de vida, de conhecimento das Escrituras. E a gente fica ali travado e não ouve. Espírito Santo de Deus, por gentileza, leva-nos a esse lugar de quietude, esse lugar de descanso. Seu povo é para viver nesse descanso. Seu povo é para viver na alegria do Espírito. Seu povo é para viver, nós somos feitos para viver na paz que excede todo entendimento. É viver isso. E o seu falar nos traz isso, Pai. E hoje eu declaro que toda obra maligna que fica impedindo, lançando bloqueios na mente, lançando bloqueio nas emoções, lançando limitadores emocionais, intelectuais, eu hoje declaro quebrado, anulado, desfeito. Eu declaro que caem por terra as barreiras emocionais, as barreiras de experiências negativas. Eu declaro que caem por terra. Declaro, Senhor, essa quietude na vida de cada um de nós, de cada membro da Shalom. Declaro essa quietude, ó Deus, enchendo a mente e o coração, a alegria do Espírito Santo, essa força do Senhor vindo sobre nós. Declaro, Senhor, visão aberta no coração de cada um aqui, olhos espirituais abertos, olhos espirituais abertos, olhos espirituais abertos para ver o reino de Deus em ação. Declaro esse fluir, esse borbulhar da palavra de Deus vindo sobre a vida de cada um, essa alegria de tu escrever o que Deus vai falando, enchendo a mente e o coração em nome de Jesus.